Fala, amigo vascaíno, meio de semana agitado no Vasco da Gama, com algumas saídas e entradas de jogadores e muitas outras notícias logo após a vinheta. Bom, amigo vascaíno, eu quero começar aqui pedindo para você que é novo no canal, para você se inscrever. Se inscreva, amigão, você vai estar ajudando aí ao nosso canal a ser indicado pelo YouTube. Inclusive, eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho e faça o seu comentário. Se possível também, amigão, compartilhe aí para os seus amigos e familiares. Parece que o treinador Ramon Dias chegou e já está arrumando a casa. Literalmente arrumando a casa. A gente vê alguns jogadores de saída, como por exemplo o caso do Pedro Raul, que está de saída para o Toluca do México. Estava para decidir nesse último final de semana se ele iria para o Toluca ou não, e enfim aceitou a proposta. O clube também já está super afim de liberá-lo, né? Pedro Raul, que não passou por um bom momento aí no Vasco nos últimos tempos. São 8 jogos já sem marcar um gol, então realmente é um atacante que vem passando por um momento bem difícil. Outro jogador também que pode deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias é o atacante Orelhano, atacante que está sendo sondado pelo Boca Juniors, e o Vasco da Gama tem interesse em também vendê-lo ou negociá-lo, né? Inclusive, tudo indica que existem ofertas aí já do Boca Juniors em relação a Orelhano, inclusive optando até por troca, empréstimo. Conforme aqui eu for falando, eu vou falar aqui algumas das opções em que o Boca Juniors tem em condição a respeito do Orelhano. Atacante que também não se achou no Vasco, né? Não conseguiu se desenvolver, um atacante que ainda não conseguiu agregar ali valor na parte dele, até tentou, né? Mas não tem ali o porte físico para conseguir fazer uma meia marcação, apesar que não é a função dele. Não consegue cortar para dentro, ele só consegue cortar ali para fora, então isso realmente é muito preocupante. Não desenvolveu no Vasco. Gols, então, nem me falem, nada de gols desde que chegou. Só alguns lances, assim, uns dribles, né? Um garoto bom, tem um futuro promissor, só que pro atual momento do Vasco não faz sentido. Por isso que eu digo que o Ramon Dias está realmente arrumando a casa, né? Arrumando aquela bagunça que foi feita em relação ao começo da temporada, onde começaram a contratar de maneira, no meu ponto de vista, indiscriminada. Agora a gente viu também jogadores que foi emprestado pelo Santos ao Vasco, tendo a sua saída para outro clube. Então está sendo realmente feita uma limpa aí no Clube Vasco da Gama, para que consiga se ajustar a casa, arrumar a casa, para o Vasco poder pegar deste jogo do Atlético Paranaense em diante e retomar aí, e sair, enfim, desta tão chamada zona de confusão, né? Sair dessa zona do rebaixamento. Outra notícia aqui, pessoal, averiguada, é que o atacante Lanzini não estaria interessado na proposta do Clube de Regatas Vasco da Gama. O atacante Lanzini não quer jogar no futebol sul-americano, apesar de também ter propostas do Bahia e do River Plate. O atacante não quer jogar no futebol sul-americano. Já que o Lanzini rejeitou a proposta do Vasco, outro jogador que estaria em pauta seria o Oscar Romero, né? Ou Oscar Romero, como você preferir. Oscar Romero, que é um jogador do Boca Juniors. Agora entra aquela questão que eu falei em negociação com o Orelhano, em que o jogador Oscar Romero seja liberado ao Vasco da Gama antes do final do contrato dele, que é em dezembro. No entanto, o Boca Juniors gostaria muito de ter o Orelhano já por empréstimo. Porém, as últimas notícias, as últimas informações aqui sobre o Vasco em relação ao novo camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama são as que o Vasco fez uma proposta oficial ao atacante Abel Fernandes, atacante uruguaio que atua pelo Peñarol, um nome que conta com a aprovação do novo treinador, o Ramon Dias. Só que assim, há um contraponto aí, porque parece que o Peñarol não tem interesse em liberar esse jogador. O Peñarol, apesar de estar vivendo financeiramente um momento difícil, ele entende que esse jogador é um jogador importante ao elenco e não pretende se desfazer desse jogador. Então é um assunto realmente complicado, né? O Vasco com muita dificuldade aí
para contratar o seu novo camisa 10, desde a saída do Nenê, então a gente não conseguiu ver até agora o novo camisa 10, um camisa 10 aí que traga não só status, que seja um jogador criativo, um jogador de bons passes e principalmente de gols, né? O Vasco necessita de um camisa 10 de referência e realmente está tendo uma dificuldade muito grande para poder contratar, para poder ter um camisa 10 aí no plantel. E mais um jogador que está de saída aí do Clube de Regatas Vasco da Gama é o volante Rodrigo, o jovem volante Rodrigo, que fez boas atuações pelo Vasco. Esse jogador, para mim, aliás, é um jogador bom, mas eu não consigo avaliá-lo no seguinte ponto de vista: se ele realmente é um jogador tão bom quanto eu imagino que é, ou se, dado o atual momento do Vasco, ele se tornou um jogador bom dentre os que estão lá, né? Mas de fato foi um jogador que fez uma diferença significativa, um jogador raçudo, que deu o seu melhor e que agora vai para o Londrina por empréstimo. Bom, amigo vascaíno, agora vamos de reforço, porque o Vasco chegou a um acordo com o Atlético Goianiense e o lateral esquerdo, que provavelmente irá ser o reserva de Lucas Piton, será o jogador Jefferson, que é o que tudo indica, chega ainda nesta quinta-feira. O Jefferson terá o seu contrato assinado até o fim dessa temporada, reforçando que o Jefferson foi a escolha do departamento de futebol para a reserva imediata de Lucas Piton. O Jefferson receberá o pagamento de R$300 mil até o fim dessa temporada, com a exigência feita pelo Clube Atlético Goianiense de que o pagamento fosse feito à vista. Então veja aí, o presidente do Atlético Goianiense não está dormindo no ponto, né, rapaziada? Tá sabendo o que está acontecendo aí com o Vasco, as questões da Transferban, né? Infelizmente sendo visto aí pelo mercado como um mal pagador, né? A diretoria do Vasco tem que arrumar essa história aí. Eu sei que é difícil, né, na verdade, dentro do futebol brasileiro, talvez sul-americano, ter um clube que pague certinho em dia, mas o Vasco tem que procurar pagar em dia para poder ter aí de volta o seu prestígio de bom pagador e, né, ter aí uma boa conduta de mercado dentro do futebol e ser um clube aí com uma boa reputação. Amigo vascaíno, e o Vasco conseguiu um efeito suspensivo para que o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Grêmio aí que vem logo depois do jogo contra o Atlético Paranaense, seja com torcida, porém com os ingressos apenas para crianças, mulheres e pessoas com necessidades especiais, portadoras de algum tipo de deficiência. A grande questão, amigo vascaíno, é que São Januário está interditado pela Justiça para ter jogos com público em São Januário, então é complicado, né? Vai ser uma coisa que o Vasco vai ficar ali recorrendo, tentando derrubar até conseguir. Bom, vamos esperar para que consiga pelo menos até o dia do jogo, senão o Vasco vai ter que jogar fora de São Januário. Inclusive eu elogio, eu acredito muito nessa questão, né? O Vasco mais uma vez levando a bandeira, sendo o Vasco da Gama, das causas, né? Das pessoas que precisam, né? Que realmente elas têm a dificuldade de repente de estar ali no meio da torcida quando tem muita gente, desse jogo de forma especial sendo feito para as pessoas que têm esse tipo de problema, as pessoas poderem estar lá, com certeza vai ser uma grande alegria e com certeza vai estar honrando aí o nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu assino embaixo que é uma excelente conduta, nesse ponto de vista o Vasco fez um golaço. E para fechar com chave de ouro, o Vasco anunciou o seu novo uniforme, um uniforme bem bonito, uniforme assim, na verdade não mudou muita coisa, né? Basicamente não mudou nada, porque só inverte as cores ali. A camisa era branca com detalhes preto e agora é preta com detalhes em branco. A questão é que continua ali aquela marquinha do dourado, também achei lindo. O Vasco, né, simples e bonito. É muito bacana. As camisas do Vasco, elas são bem tradicionais e me agrada muito quando não foge muito à essência do Vasco da Gama, né? Tem outras camisas ali históricas que também são muito bacanas, só que essa camisa realmente eu achei uma camisa simples, mas bonita, né? Diferente. Essa da capa ficou muito bacana. É diferente de algumas da camisa atrás da Diadora, que, poxa, não sei, é tão simples, né? O Vasco é bem simples o uniforme, tipo, eles conseguiram, assim, avacalhar. Agora, a capa veio e trouxe umas coisas muito interessantes. Eu gostei muito dos designs das camisas. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até o final aqui do Falando de Vasco. Eu fico no aguardo, esperando que você esteja também no próximo vídeo, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, deixando seu comentário, fazendo esse canal crescer, fazendo esse canal ser recomendado. Eu sei da força vascaína, eu sei que nós somos gigantes, que o Vasco da Gama é gigante, e eu conto com a tua ajuda, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.